Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Passaram bem o Natal? Espero que sim. Nós estamos aqui nesse momento para compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que foi muito bom para mim e que eu espero que seja bom para todos vocês também. Vamos nos basear aqui em 1 Coríntios, o capítulo de 1 Coríntios, quando Paulo escreve essa carta, trazendo lições preciosas que nos ajudarão para o ano 2019. É como podemos permanecer numa fé cristã inabalável num mundo que tem pouco vínculo com Deus. Como superar dificuldades, como vencer as crises, como ser mais do que vencedor nesta terra, neste mundo, em 2019, em todos os anos que vivemos. Paulo nos dá algumas dicas a respeito desse assunto. Ele foi um grande homem de Deus, um vencedor, que enfrentou lutas e problemas que nós provavelmente nunca enfrentaremos e ele as venceu. Eu quero analisar com vocês, refletir com vocês um pouquinho sobre 1 Coríntios então. E Paulo começa dizendo o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então a primeira dica que Paulo nos dá aqui, claro que você pode tirar outras lições preciosas do mesmo texto, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Depende da tua sede. Quanto mais sede você tiver, mais preciosas águas você tira para o seu crescimento. Mas aqui o que nós queremos é frisar o item 1 de Paulo, quando ele escreve Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O primeiro item, para que nós possamos enfrentar crises e tribulações que enfrentaremos normalmente na vida, é ter convicção. Convicção. Paulo, quando escreve, ele escreve com muita convicção aos Coríntios. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, ele fala pela vontade de Deus. Ele está declarando com muita convicção e certeza de que ele era um apóstolo não chamado por homem algum, mas chamado pela vontade de Deus, de apóstolo de Jesus Cristo. Ele se apresenta então como um homem escolhido de uma maneira especial por Deus, para ser um anunciador do Evangelho. E ele se tornou com isso o maior evangelista de todos os tempos, um grande homem de Deus, um vencedor. Então quero convidar vocês a refletir comigo e a orar ao Espírito Santo para que ele lhes dê também a mesma convicção que Paulo teve quando escreveu esse versículo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O que nos falta às vezes e que nos derrota é a falta de convicção. Precisamos aprender, eu e você, a ministrar a nós mesmos. Nós fomos chamados por Deus, somos escolhidos por Deus, e essa convicção é que nos vai fazer vencedores sobre as tribulações. Ao enfrentar o novo ano 2019, temos que ter esperança, estamos cheios de esperança. Mas a esperança, quando não tendo a fé como suporte, ela se esvai. Agora, se tivermos uma fé, a fé fortalece a esperança. Busquem, através do Espírito Santo, a ter convicção de quem você é em Cristo. Paulo tinha essa convicção maravilhosa que o fez enfrentar grandes lutas e venceu a todas elas. Convicção é uma persuasão íntima, é algo do interior, é que o Espírito Santo vai te dar e pode nos dar. O que nos torna fortes e inabaláveis, queridos, é esse tipo de convicção e entendimento. Quem você é em Cristo? Eu sou filho de Deus. Eu sou um escolhido, eu sou um amado de Deus. E Deus não ama menos você do que amou Paulo. Ele ama a todos igualmente, com missões diferentes naturalmente. A segunda dica que Paulo nos dá aqui está no versículo 2. Ele escreve à igreja, dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A segunda dica que eu gostaria que você refletisse comigo e orasse ao Espírito Santo para adquiri-la é ter o sentimento de pertencer. Paulo menciona a igreja como a congregação dos convocados para serem santos, ou seja, separados para Deus. E é o que realmente somos. Somos santos separados para Deus. Santos não no sentido de que não erramos, mas santos no sentido de que fomos separados para Deus. E isso é importante
nós adquirimos esse sentimento, porque isso vai nos fazer vencedor. Ministre para você, que eu tenho aprendido a ministrar para mim mesmo, essa verdade de que eu faço parte, eu pertenço a algo, eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo, e eu sei qual é a minha missão, nós precisamos saber qual é a nossa missão. Nem sempre a cumprimos na íntegra, porque somos humanos e falhos, mas pela presença do Espírito Santo que ministra a cada um de nós, de dia e de noite, ao adquirirmos a convicção de que somos chamados por Deus e de que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo, vamos vencer, vamos ser mais do que vencedores, com certeza. Em Filipenses 2,15 tem um versículo bonito que eu gosto muito, que diz assim: para que torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros. É isso que Deus espera de cada um de nós no nosso dia a dia, que resplandeçamos como grandes astros que iluminam em meio às trevas. Então, adquirir convicção e ter o sentimento de pertencer, quem você é e de que você pertence a Cristo, de que você pertence à Igreja de Cristo. Terceiro ponto que Paulo nos deixa aqui bastante claro e enfático, está nos versículos de 4 a 9, eu gostaria de ler com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O terceiro item que eu aprendi nesse texto é que precisamos adquirir um entendimento profundo da graça salvadora de Jesus Cristo. Paulo atribui à graça de Deus a nova vida daquela igreja dos Coríntios. E podemos atribuir isso também a nós, o que Paulo está escrevendo aqui. O que somos, o que temos, a vida que Deus nos atribuiu, a vida enriquecida, conhecimento, dons espirituais, estão todos a nosso dispor por causa da graça de Deus. Graça, todos nós sabemos, é um favor imerecido. Não é um mérito nosso, mas é o amor de Deus que se derramou sobre nós quando estávamos mortos em delitos e pecados. É o que Deus fez a nosso favor naquela situação de morte em que nós estávamos. Então, entender a graça ajuda a nos posicionarmos corretamente diante de gigantes que tentam nos derrotar, que tentam nos derrubar, que estão aí no mundo, né, se levantam contra a igreja, contra você. Davi, quando enfrentou Golias, com certeza ele o enfrentou com a convicção, com o sentimento de pertencer e com o entendimento da graça de Deus. Ele não foi na força dele enfrentar o gigante Golias, ele foi na força do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que estava enfrentando um gigante que era muito mais forte que ele em todos os aspectos, mas ele sabia que tinha do lado dele alguém gracioso, que era o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Isso o fez derrotar o gigante e fazer com que Israel vencesse aquela batalha. A quarta coisa, queridos, que eu gostaria de apresentar a vocês nesse texto, entre tantas outras coisas maravilhosas que nos oferece aqui o apóstolo Paulo, está entre os versículos 10 a 17, que diz o seguinte: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, que tenham os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isto, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também
os da casa de Estéfanas, além desse, não me lembro se batizei alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Quando Paulo fala aqui de divisão, naquela época, na verdade, não havia tantas instituições religiosas como tem hoje. Havia os pagãos e havia um cristianismo que estava nascendo. Não havia tantas instituições como existe hoje. Então Paulo não está falando de você pertencer a esta ou aquela instituição. Paulo está falando de ensinando a que tenhamos unidade de pensamento. Unidade de pensamento. Ele exorta essa unidade para que todos, como diz em outro texto, a mesma disposição mental. Ou seja, para que entendamos que somos um em Cristo. Eu diria que hoje, com tantas denominações religiosas, podemos afirmar, e temos que entender isso, que todos fazemos parte da mesma igreja, da Igreja de Jesus Cristo. Possa você pertencer a esta ou aquela denominação. Somos servos de Deus servindo aqui ou ali, mas pertencemos à mesma igreja, ao corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Divisões têm marcado a Igreja de Cristo nos dias atuais. São divisões não apenas de mudança de instituição, mas mudança de pensamento, divisões dentro de uma mesma instituição, quando as pessoas deixam de voltar-se para aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz, para voltarmos para homens que se colocam como se fossem deuses dentro das suas próprias instituições. Longe de nós pensarmos nisso. Queremos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, que o Senhor seja o Senhor da igreja. Queremos ser servos obedientes a esse Senhor, porque foi Ele que morreu para a cruz, não fomos nós, né? Então, o modelo de uma igreja vencedora, para você ser um vencedor, uma igreja vencedora, temos que seguir o modelo de Cristo, o modelo da igreja de Cristo, e não o modelo que o mundo muitas vezes se nos apresenta. Precisamos tomar cuidado com isso, ter unidade de pensamento. A quinta coisa, para que nós possamos ser vencedores em 2019, como cristãos, como luz para este mundo, é ter disposição e paixão para proclamar a mensagem da cruz. Romanos 1,16, que o Evangelho Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha o que Paulo fala nos versículos 18 a 28. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o entendido? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Esta é a mensagem a ser pregada, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Um texto muito forte, muito maravilhoso. Então, queridos, a nossa disposição, adquirir a disposição pelo Espírito Santo de Deus, de paixão para proclamar a mensagem, vai nos fazer vencedores. Pelo menos do ponto de vista de Deus. Talvez nem sempre do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus. O propósito de todos nós deve ser proclamar o Evangelho de Cristo, que é então, como diz Paulo em Romanos 1,16, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A maneira que Deus escolheu de ser conhecido por todas as pessoas é através da mensagem da cruz. Nossos olhos devem estar focados em Cristo e na cruz de Cristo, que foi o meio que Ele usou para chegar até nós
e nos dar a salvação. O que nos une é a cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Essa é a vocação dos crentes em Cristo Jesus. Então, esse também é muito importante. Se você é uma pessoa que adquire pelo Espírito Santo a convicção, que tem o sentimento de pertencer à Igreja de Cristo, que entendeu a graça salvífica do Senhor Jesus, que procura ter uma unidade de pensamento, ouvindo o que o cabeça Jesus Cristo diz, então, quase que naturalmente, você vai se apaixonar e ter uma disposição mental, física e emocional de proclamar essa mensagem salvadora para o mundo que está em trevas. E a última coisa, ou a penúltima coisa que eu gostaria de deixar para você está no versículo 29 e 30, que eu anotei como manter os olhos focados no Senhor, somente no Senhor. Está aqui o versículo 29 e 30, diz o seguinte: a fim de que ninguém se vanaglorie diante dele. E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, eu gosto muito deste versículo 30, que fala assim: por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa de quem? Do Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Então, onde que nós vamos manter os nossos olhos focados em 2019? No Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. E o texto, como nós lemos, diz que Deus escolheu pessoas simples e deu-lhes autoridade para envergonhar e impactar os tidos sábios como sábios deste mundo e poderosos, para que a glória fosse apenas dele, fosse apenas de Deus e de mais ninguém. Ele deu um grande zero, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande zero para a sabedoria do nome. Por quê? Porque a sabedoria humana não conseguiu conduzir o homem a Deus, mas apenas Jesus Cristo através da cruz. Então a sabedoria de Deus está no Evangelho. Jesus é a sabedoria de Deus. E agora sim, o último ponto, a última dica do apóstolo Paulo que eu tirei para a minha vida e quero compartilhar com vocês, está no versículo 31, que fala assim: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se apenas no Senhor. O que significa isso? Paulo dá um basta então ao orgulho daqueles cristãos lá de Corinto, dá um basta também ao nosso orgulho. Às vezes queremos ser além da conta e devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Sabemos que a glória pertence somente ao Senhor. Pertencemos a Deus por causa de Cristo, porque que morreu por todos nós naquela cruz, né? Nós valorizamos muito as coisas naturais, os bens, as honras, a posição, o dinheiro, a prosperidade. Tudo isso morre no túmulo. Tudo isso morre no túmulo. Deus não dá tanto valor a essas coisas. Essas coisas, ele diz que ele nos acrescenta para nos abençoar. Podemos confiar nele quanto a isso. O que Deus dá valor mesmo é que nós sejamos pessoas que vivamos para a glória dele. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E concluindo essa breve reflexão, queridos, eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus é transformadora. Ela é de capa a capa, a Bíblia é um livro transformador. Que bom, que maravilhoso seria se todos os brasileiros seguissem os ensinamentos da palavra de Deus. Nossa nação seria completamente transformada. Mas para concluir, eu quero só ler aqui em Provérbios capítulo 4, os versículos de 20 a 27, como um conselho, não meu, mas um conselho do grande sábio, rei Salomão. Ele fala assim: acima de tudo, isso tudo para 2019 e para 2020 e por todos os anos das nossas vidas. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, esses itens, tirado desse texto, uma meditação singela e simples, poderão, se meditarmos nela, nos levar a um grande ano em 2019. Um ano onde nós esperamos grandes coisas, mas também temos a certeza que enfrentaremos muitas batalhas e batalhas pesadas.
na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, religiosa, nossa vida emocional, mas todas elas poderão ser superadas se tivermos convicção de quem somos em Cristo, como Paulo teve, se tivermos um sentimento de que não estamos sozinhos no mundo, mas fazemos parte do corpo de Cristo e Ele é o cabeça, se tivermos entendimento que quando estávamos mortos de delito e pecado, fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, se tivermos como igreja uma unidade de pensamento, pensando o que Cristo pensa, adquirindo pelo Espírito a mente de Deus, se tivermos consequentemente disposição e paixão para proclamar esse Evangelho Salvador, se mantivermos os olhos focados somente no Senhor Jesus Cristo e se em toda e qualquer circunstância e situação, seja de bênção ou de alegria, ou de tristeza, ou de dificuldade, gloriarmos-nos sempre no Senhor, que a glória sempre seja atribuída a Ele e que sigamos o conselho do grande sábio Salomão desse versículo. Leia a Bíblia. Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor nos instrua por todos os dias das nossas vidas. Que 2019 seja uma bênção para todos os Teus filhos. Sejam eles desta ou daquela denominação. Que a Tua graça inunde cada lar e que todos possam experimentar o melhor do Senhor para 2019. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.